Direto ao ponto. Por que parei de rodar com a InDrive? Você, motorista de aplicativo, que roda com a InDrive, conhece o funcionamento do aplicativo, vai entender bem o que eu vou falar aqui agora. Para mim, não dá. Tá? Eu confesso que eu tentei, porque é sempre uma possibilidade. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 aplicativos, que pelo menos são os mais fortes, que é Uber 99 e InDrive bem lá atrás, tá? Em relação aos outros aplicativos. Mas a InDrive ultimamente veio fazendo bastante propaganda e começou a crescer. Porém, eu achei que pudesse ser uma alternativa que para mim acabou se formando numa outra coisa. Porque, por exemplo, qual é o grande problema da InDrive? Esse sistema de negociação de corridas e o sistema de aparecer a corrida para vários motoristas. Isso, para mim, cria um grande problema. Eu não acredito que esse tipo de funcionamento seja o melhor para nós motoristas e nem para o passageiro. Veja bem, lá no início, a 99, ela experimentou algo parecido, onde ela tocava a corrida para vários motoristas ao mesmo tempo. Ela pegava 5 motoristas, por exemplo, que estavam mais ou menos próximo daquele passageiro e tocava a corrida para os 5. Aquele que fosse o gatilho mais rápido é quem pegava a corrida. Na época, eu até parei de trabalhar com a 99 quando ela estava assim, lá no início, porque não gostava desse sistema. Aí, ela tirou isso, né, graças a Deus, e acabou com isso. Veio a InDrive. A InDrive veio com essa proposta de o motorista poder negociar com o passageiro. Porém, isso não está funcionando. Por que isso não está funcionando? Porque nós temos motoristas entrando na plataforma todos os dias e por não conhecer como funciona o sistema de aplicativos, eles acabam aceitando todas as corridas naquele afã que ele tem que fazer o máximo de corridas para poder ele alcançar suas metas, seus objetivos e ter lucro no final do dia. Quando, na verdade, isso não funciona desta forma, né? Então, o que vem acontecendo? O passageiro, ele bota lá o valor mínimo para uma corrida. E aí é que para mim está o grande problema. Por exemplo, aqui na cidade, o mínimo da InDrive é R$6, a corrida mínima para o passageiro. O passageiro, ele vai pedir uma corrida de 15 quilômetros. Ele não entende que aquilo ali é para uma negociação. Ele acha que ele vai botar o menor valor e vai ter um motorista para fazer. É óbvio que dependendo da quantidade de quilômetros que ele vai percorrer, aquele valor que ele vai colocar, nenhum motorista vai aceitar. Mas ele não sabe disso. Tá? Ele acha que sim, porque eu digo os que estão começando a usar o aplicativo da InDrive. Então ele põe a proposta lá. Aí é óbvio que aquela corrida vai ficar ali mofando e ninguém vai pegar. E aí, para mim, é que está o grande erro desse sistema de negociação da InDrive. E eu tenho até uma sugestão para dar, que eu acredito que a InDrive não vai pegar, mas se pegasse, melhoraria muito. Por exemplo, a tarifa mínima dela, aqui na cidade, é de R$6. Então, o passageiro vai lá e bota o valor de R$6. O motorista, com a pressa de pegar a corrida, com medo que outro pegue na frente dele, ele vai lá e clica na tela e pega a corrida. Quando ele vai ver, ele rodou 8 km, 9 km por R$6, o que a corrida foi para ele um tremendo prejuízo. Mas alguns nem vão se dar conta disso e outros vão se dar conta depois, o que faz com que fique impossível você trabalhar. Por quê? Porque você tem que fazer, o negócio ali é para negociar, então você tem que fazer quanto? O passageiro está oferecendo um valor X, aí você tem que clicar na corrida para olhar, não é para aceitar a corrida, para olhar, para ver de onde o passageiro vai sair, para onde o passageiro vai, quantos quilômetros você vai percorrer até o passageiro, quantos quilômetros você vai percorrer com o passageiro até o destino dele, tá? E aí você vai fazer a sua conta, que é uma coisa que a gente faz rápido, já tem prática, né? Para saber se aquela corrida é viável, vale a pena ou não. Mas como que você vai fazer isso se a corrida apareceu na tela e já tem um motorista que vai lá e clica? Esse é o grande problema. O motorista que não sabe trabalhar,
tá? Ele acaba prejudicando os outros que querem trabalhar de uma forma lucrativa. E aí que vai a minha sugestão para a InDrive. Porque ao invés de um valor mínimo para a corrida, preste atenção, o valor é mínimo. Se o passageiro vai correr 3 quilômetros, ele bota lá R$6 de oferta. Se ele vai percorrer 8 quilômetros, ele pode botar os mesmos R$6 de oferta, que já fica impossível. Se ele vai correr 13 quilômetros, ele pode botar os mesmos R$6 de oferta, o que também não é possível ser feito esta corrida. E aonde é que está a minha sugestão? Ao invés da InDrive ter uma tarifa mínima, ela deveria ter um quilômetro mínimo. Como assim? Vamos dar um exemplo. Valores podem ser estudados, mas vou dar um exemplo. 1,50 o km. Todos os motoristas, em geral, falam que o ideal seria pelo menos R$2 o quilômetro. Mas não é isso que os aplicativos estão aplicando hoje. Tá? Você tem corridas de 1 para 1, 1,20 para 1, 1,30, 1,34, 1,50. Em geral, 1,50 está sendo uma boa corrida, porque corridas com R$2 o quilômetro está cada vez mais rara. Então, vamos botar aqui uma média 1,50. Deveria ser assim. O quilômetro mínimo que pode ser oferecido pelo passageiro seria 1,50. Então, vamos botar lá. O passageiro vai fazer uma corrida que ele vai percorrer 10 quilômetros. Aí ele tem direito de oferecer a tarifa dele. Ele vai lá e oferece uma tarifa de R$8. O aplicativo já diria de cara, essa tarifa não pode ser aceita, ou usar o termo que quisesse, mas informaria o passageiro que aquela tarifa não era aceita. O passageiro ia ter que oferecer, no mínimo, R$15 para fazer aquela corrida. Agora, se ele está com pressa de um carro, é num momento de dinâmico nos outros aplicativos, é um momento que está mais difícil de conseguir uma corrida, então ele pode oferecer 18, 20, 25, de acordo com a necessidade dele, para que ele possa ser logo atendido e resolver o seu problema. Mas em horário de baixa demanda, ele não conseguiria oferecer menos do que R$15 por essa corrida. Ou se fosse 1,30, vamos botar o km, ele não poderia oferecer menos do que R$13 por essa corrida. Então não é uma tarifa mínima, a tarifa mínima é R$6. Então não importa se ele vai percorrer 7, 8, 10, 15, ele vai lá e oferece 6. Entendeu? Esse é o grande problema da InDrive, né? Além de ela não pagar cancelamento, e os passageiros sabendo que não vão pagar por cancelamento, não sei se por brincadeira ou por pressa, ou chama vários aplicativos ao mesmo tempo, quando você está indo até o passageiro, ele vai lá e cancela a corrida, e você fica chupando o dedo, porque não tem nada a fazer, você não vai receber nada, tá? A tarifa que ela cobra é 10%, né? Em algumas cidades, em outras cidades ela ainda nem está cobrando. Mas 10%, para mim, é uma tarifa justa. Você vai fazer uma corrida de R$15, a InDrive fica com R$1,50, beleza, fica R$13,50 para o motorista. Até aí eu acho legal, mas não tem tarifa de cancelamento, não tem taxa de cancelamento, não tem a possibilidade do passageiro cadastrar um cartão na plataforma para tornar a corrida mais segura. O passageiro oferece o que ele quer, o quanto quiser, e fica se aproveitando de motoristas que não têm conhecimento do trabalho. Não vou dizer nem que o motorista faz por mal, faz de propósito, mas por não ter conhecimento do trabalho e pelo desespero de pegar a corrida, não tem como um motorista que sabe trabalhar e quer ter lucro fazer aquela corrida. Enfim, é impossível trabalhar com esse aplicativo. Então, o que eu fiz? Simplesmente desinstalei o aplicativo do meu celular para não ter nem a tentação de ficar lá olhando as corridas, porque irrita. Irrita você ver o passageiro pedir uma corrida para andar 9, 10 quilômetros e oferecer R$6. O passageiro pediu uma corrida para andar 25, 26 quilômetros e oferecer R$10. E aí você, motorista, vai lá, você pode negociar. Não é bem assim não. Pode negociar quanto eles querem, porque se o passageiro vai fazer uma corrida de 25 km e ele oferece 10, não tem como você chegar lá e falar assim, olha, eu faço por 35. Seria algo mais ou menos, né, mais justo um pouquinho para fazer essa corrida? Não.
porque o passageiro, o aplicativo, ele tem um patamar máximo após o valor oferecido pelo passageiro, né? Então, se ele ofereceu 10, você vai conseguir oferecer, sei lá, 12, 13, 15, 16, não mais do que isso. Vai chegar um ponto que você vai botar lá um valor a R$35. O aplicativo diz que não pode, né, aquele valor não pode ser ofertado para o passageiro. Então, você não tem livre negociação, assim como diz o aplicativo. Então, por esses motivos, eu acho que ficou impossível. Acho que esse sistema é disruptível, tá? Atrapalha o funcionamento. Os outros aplicativos Uber e 99 estão querendo caminhar para o mesmo lado, o que eu temo muito, porque isso vai ser o grande problema, vai ser o game over para os aplicativos. Tomara que eles não entrem, né? Porque esse negócio do radar de viagem, esse negócio do 99 negocia, já é caminhando para esse sistema da InDrive, e eu espero que esses aplicativos vejam que esse sistema é péssimo, não funciona, tá? Pode ser que você tenha uma opinião diferente, mas eu analisei e cheguei à conclusão que o jeito que o aplicativo do InDrive funciona, além da insegurança, não vale a pena. E por esse motivo, eu parei de rodar com a InDrive. Então, por enquanto, pelo menos, até que mude alguma coisa ou melhore alguma coisa, vocês não vão ver vídeo falando sobre a InDrive aqui no canal, já que eu não vou estar mais rodando com ele, tá? Mas vamos estar trazendo vídeos sobre Uber e 99, que são os dois aplicativos que eu rodo. Bom, se você quiser deixar nos comentários aí, você roda com o InDrive? Você acha que vale a pena ou você tem uma opinião diferente?